Então, boa tarde, gente. Sou a Nayara, da Universidade de Pittsburgh. Antes de começar a minha apresentação, eu queria fazer uma pequena contextualização, porque Ana Flávia, de Chicago, e Mônica também estão nos Estados Unidos, e aí eu queria falar um pouquinho da diferença, um pouco, dessas três universidades, assim, a minha, em que difere aí, em termos de programa de português. Por exemplo, a Universidade de Pittsburgh, diferentemente de Chicago e da Universidade da Mônica, a gente tem lá já um programa um pouco mais antigo, né, onde o aluno pode receber o minor. Então, é um programa que tem seu segundo... eu sou a segunda leitora, inclusive vai ter uma vaga agora no edital. Então, quem estiver aí no YouTube assistindo, se inscreva, eu aconselho. Então, embora seja uma universidade com o programa já bem estruturado, é uma universidade que fica na Pensilvânia e o número de estudantes de português não é tão grande, né? A gente tem cerca de 40, 50 por semestre, 80, 90 por ano letivo. Tá? Isso não é tão ruim, é bom. Tá? A gente tem o minor, e aí o aluno consegue chegar ao final de 2 anos e meio estudando português, com um português muito bom e fluente mesmo. Tá? Então, essa é a nossa realidade lá. Mas o que eu vou apresentar um pouquinho aqui é exatamente sobre o português, essa discussão de português como língua de herança, no propósito assim, de até trazer uma reflexão e tirar de dentro das caixas, né, os conceitos. O que é, né, o português como língua de herança? Será que os estudos que hoje estão aí postos, eles conseguem abarcar todas as situações desse português, né, que a gente chama de língua de herança? Passou. Então, não vou falar de conceito, porque a Thais vai falar do conceito, mas eu queria chamar a atenção a esses 2 itens aí que estão no conceito, geralmente, de língua de herança, que é aquela língua que o aluno aprende junto à família ou à comunidade. E aí, na verdade, eu questiono um pouco esse conceito, né, com base na minha realidade lá, alunos que muitas vezes não sabem português, né, são filhos de brasileiros, mas não aprenderam a língua com os pais, vão aprender na universidade. Tá? Então, esse conceito de língua de herança, muitas vezes, ele está muito junto ali do nosso conceito de segunda língua, de língua adicional. Então, a língua adicional, como alguém já falou aqui, eu acho que é um guarda-chuva bom para esse tipo de situações, que os conceitos aí pré-estabelecidos, e o professor ali já está olhando para mim, porque os conceitos assim, pré-estabelecidos não dão conta de algumas situações. Então, os casos que eu vou mostrar aqui, você vai ver, por exemplo, essa ideia de home language, que seria a língua materna, não funcionando, não existindo uma língua família, uma língua... a língua portuguesa falando dentro da família, falada dentro da família. Então, o que me motivou a fazer essa pesquisa? Então, alunos que se identificavam como brasileiros, mas não sabiam português, né? Filhos de pais brasileiros que não falavam português. Esse contexto é dentro da universidade. Eu não trabalhei com crianças, né? Embora o consulado, né, em Nova York tenha um projeto bem bacana com língua de herança com as crianças, mas eu trabalho esse projeto, esse trabalho, ele é voltado mesmo, foi voltado para alunos universitários. Então, aí, nesse sentido, a língua de herança ele passa a ser um conflito, né, para alguns alunos. Por quê? A partir da hora que ele se identifica como brasileiro e ele não fala português, ele começa a se ir vendo que outras pessoas que não são brasileiros falam português melhor que eles começam numa situação conflituosa e assim, chegando para a gente, para o professor, professora, eu estou com vergonha, professora, professora não me chama na hora, ou então me chama mais para eu praticar mais. Tá? Então, é uma situação conflitante para o aluno, né? Então, e aí vem algumas perguntas. Então, se o aluno não aprendeu o português, né,
em casa, nem na comunidade, será que essa língua pode ser chamada língua de herança? Né? Ou esse conceito, língua de herança, ele está ligado exclusivamente ao histórico familiar, né? Esquecendo um pouco a questão da língua em si, mas o histórico familiar, cultural, quer dizer, os alunos que participaram da pesquisa são cerca de 20 alunos, eles não precisavam responder todas as perguntas, só as que eles quisessem, e aí você vai ver para descobrir quem são esses alunos, por que eles não falam português, onde é que está o problema. Então, para até mesmo tentar entender melhor isso, eu fiz um questionário, eu e uma amiga minha que trabalhava na Universidade de Connecticut, ela disse que, Nayara, eu também tenho alguns problemas desse mesmo que você está falando, alunos que querem aprender, que são brasileiros, nasceram nos Estados Unidos, se dizem brasileiros, se chamam brasileiros. Quando você pergunta qual a sua nacionalidade, eles dizem, sou brasileiro, e não falam português. Tá? Então, a gente conseguiu pegar aí um número de 20 alunos que disseram que tinham muito interesse em responder a pesquisa, em responder as perguntas, e aí a gente descobriu o quê? Desses alunos, desses 20, esses alunos, situações específicas, eles não falam português, certo? Então, desses alunos, nós temos essa divisão aí, né? 35 os dois pais são brasileiros, né? 64, só um pai é brasileiro. Então, nós temos aí os pais, ou um, ou outro, ou os dois, são pais brasileiros. E, mesmo assim, eles não falam o português. Então, a outra pergunta era, há quanto tempo eles, os pais, estão nos Estados Unidos ou na Alemanha, porque a gente tem também uns casos assim. E eles disseram, olha só, 57% os pais já estão morando nos Estados Unidos há 20, 25 anos. O que quer dizer que eles, os alunos, nasceram lá. Tá? Ok? Eles nasceram lá. Então, se eles nasceram lá, a faixa etária deles está ali entre... Eles têm 20 e 21 anos e nasceram ali dentro do contexto, os pais falavam em português com eles, né, até uma certa faixa etária ali, 7, 8 anos, quando os pais precisaram ensinar tarefas de casa da escola. Então, nesse momento, há uma saída do português para o inglês, né? Os pais passam a não falar mais em português, porque eles precisam ajudar os filhos nas tarefas da escola. E aí os filhos vão perdendo aí a prática do português. Tá? Quando eles têm irmãos, pior ainda, porque entre os irmãos, eles falam em inglês, não falam em português. Então, aqueles alunos que eram filhos únicos ainda tinham uma situação, uma maior facilidade em aprender o português, em talvez reaprender o português, tá? E aqueles que têm irmãos, não, era assim, bem a coisa, são alunos que têm muito mais dificuldades em voltar para o português. Por quê? Porque ficou muito claro na pesquisa que eles falavam português até 5, 6 anos de idade. E aí foram perdendo isso com o passar do tempo, perdendo o português. E aí, mas minha amiga aqui é que vai dar conta de tudo isso, teoricamente, explicar um pouquinho por que isso. Essa pergunta é bem interessante. Que língua você fala em casa? O inglês, porque é mais fácil, é mais rápida a comunicação. Então, essa pesquisa gerou aí muitos questionamentos em torno dessa temática, português como língua de herança. O que seria a língua de herança mesmo? Né? Mesmo que eu não saiba falar português, eu posso ser considerada brasileira? Né? E aí vem aquele questionamento do professor da manhã, né, professor Paulo, a questão da cultura e língua, né, até que ponto elas estão tão atreladas assim e tão necessariamente de forma que não se consegue desvincular. Então, mas é isso, eu passo aqui para não pegar o tempo da minha amiga. Tem outras perguntas. Foi uma pesquisa bem extensa, porque a gente tem desde problemas
psicológicos, né? Os alunos retratando frustração por não saber se comunicar, por achar que ele fala muito pouco, ele tem problemas de comunicação mais do que aqueles que não têm nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém da família é brasileiro. E aí eles reportam essa frustração, essa vergonha, esse travamento, né? Quando vão pedir ajuda a gente mesmo, professora, me ajude, que eu estou com vergonha, sabe? Então, a língua de herança como um conflito existe. E aí nós, como pesquisadores, precisamos, assim, sempre que possível, fazer esse tipo de investigação para que essas caixinhas, né, esses conceitos aí petrificados, que nem sempre, nesse mundo tão diverso aí onde nós vivemos, trabalhamos, a gente viu tantas experiências aqui, e cada dia mais surgindo questionamentos, né, pontos para investigação, e é isso. E eu passo aqui a palavra para a Thaís, porque a Thaís é a mulher da teoria, né, da língua de herança. Bom, olá, pessoal, boa tarde. Tentarei ser breve, porque eu, ao contrário da Nayara, minha investigação sobre língua de herança parte numa investigação de interesse dos pais, ou melhor, das mães, porque são elas, as mulheres, mães brasileiras, que protagonizam o universo do PLH. Então, eu investigo, sobretudo, os pais, para saber o que acontece, que motiva, né, eles transmitirem, manterem ou ensinarem a língua e cultura do Brasil para os seus filhos que estão fora do Brasil. Filhos, alguns nascidos no Brasil, outros nascidos já no exterior. O meu campo de investigação é Europa, e meu recorte, ainda menor, é Barcelona, uma associação que tem 13 anos já em Barcelona, que se chama Associação de Pais de Brasileirinhos na Catalunha. Tá? Então, a partir de algumas informações que eu vou trazer, eu espero que contribua para a gente ter, quem sabe, um pouquinho das respostas para os questionamentos da Nayara. Tá? E acredito que algumas coisas sim. Tá? Então, essas iniciativas, o português como língua de herança, né, o PLH na Europa. Eu vou usar o termo PLH, porque eu gosto do termo PLH, porque eu contempla todos os portugueses, né, ou todos o português como língua de herança, porque aqui na Europa tem um termo que é muito utilizado por essas mulheres, agentes do PLH, que usam a sigla POL. Tá? Mas, como eu acho que a sigla POL ela é tão característica da Europa, por essas pessoas que usam aqui, que estão à frente desse movimento, tá, do PLH, então eu uso o PLH para contemplar o português geral. Né? Então, eu começo minha investigação ainda em 2014, e em 2015 eu inicio o meu doutorado já com algumas informações. E quando eu participo no primeiro evento, que é o Simpósio Europeu sobre Português como Língua de Herança, que foi na Alemanha, em Munique, a pessoa que estava apresentando, uma das organizadoras do evento, comenta, né, que, naquele momento, tinham 15 iniciativas de PLH na Europa, já de uma forma assim, muito contente, impressionada, né, que já são 15 iniciativas. Eu uso o termo iniciativas porque muitas são associações, sim, formalizadas, né, com todo aquele perfil estruturado de associação, e outros não. Outros são clubes de leituras, projetos, vários tipos de perfil, né, que apresenta essas iniciativas de PLH. E, quando eu concluo minha tese, em 2019, eu localizo
Só que na Europa, mais de 60 iniciativas de PLH, sendo 10 localizadas aqui na Espanha. Tá? Então, muitas dessas iniciativas se consolidam e tornam-se associações, e outras não conseguem se manter. Porque, para se manter uma associação, seja ela qual for, tem muitas coisas envolvidas em jogo, né? E nessas iniciativas de PLH também passa o mesmo. Então, ela está estreitamente ligada com o engajamento, o envolvimento dessas mães, né? E alguns pais também, tá? Só que são a minoria. Então, o envolvimento delas com as iniciativas e também com as políticas linguísticas locais dos países onde se estabelecem. E com as relações e possibilidades de apoio a partir do governo brasileiro. Tá? Então, são 3, no mínimo, os elementos que fazem com que essas iniciativas se consolidem, que é o engajamento e envolvimento dessas mães e pais nas iniciativas, as relações com a comunidade local e também com o governo brasileiro. Então, a partir daí, né? Bom, destaco que algumas associações do ensino de PLH, o curso da língua e da cultura do Brasil é reconhecido oficialmente pelas autoridades escolares, em alguns casos, tá? Aqui são 2 países específicos. Como é o caso da Suíça e a Áustria, tá? Na Suíça, e é a partir de uma associação formada por imigrantes, mulheres, mães brasileiras, que formam associação e conseguem ainda se mobilizarem muito bem dentro da Suíça, né? E conseguem incluir a disciplina de PLH nas escolas públicas da Suíça, no cantão alemão. Tá? Então, eles aproveitam a nota e no boletim escolar dessas aulas de PLH, após o horário regular da escola. E na Áustria, também, eles já têm o português, usam o termo só português, tá? Como disciplina, né? E ela é uma disciplina facultativa e não tem nota, mas também inserida e ofertada em escolas públicas da Áustria. Então, esses 2 países já têm essas 2 disciplinas e elas são inseridas a partir do envolvimento e do engajamento dessas mães que estão atuando em associações. Considerações importantes, e tem outras mais importantes que vêm em seguida. Tá? Quero dizer que, mesmo que as ações de PLH realizadas com a participação do governo brasileiro, porque depois o governo brasileiro também começa a perceber este movimento em torno da língua e cultura do Brasil, fora do Brasil, a partir, né, dos imigrantes brasileiros. Tá? Então, além dessas ações de PLH realizadas com a participação do governo brasileiro, é também, e principalmente, ações realizadas a partir da articulação das mães, que estão envolvidas de várias formas com o PLH, que buscam financiar seus projetos, participando e atuando com os consulados, incluindo a demanda de formação pedagógica e produção de materiais didáticos. São várias as articulações dessas agentes. Sim? Então, elas participam desde lá de 2011, 2008, que é a Conferência dos Brasileiros do Mundo. Então, elas estão articuladas de várias formas. Tá? Não é só... O negócio tem que ser muito maior. Conselho de Cidadãos dos Consulados, então, eles se envolvem também, com a comunidade local, que não estou falando aqui da comunidade brasileira, que é também, né? Mas a local onde eles se estabelecem. E outra coisa importante também, que é o investimento em formação acadêmica. As mulheres que estão à frente dessas iniciativas têm escolarização elevada e importante recurso simbólico para legitimar ideias, ações e representações como estratégia de distinção e mobilidade social, bem como para a sensibilização em torno da ideia política, da importância da língua de herança, viu, Nayara? Vai prestando atenção. E dos benefícios
do bilinguismo como capital cultural para esses filhos e filhas de brasileiros. Ali tem o conceito de capital, que eu uso de Bourdieu, mas isso a gente vai passar. Aqui são só algumas imagens. Aqui em cima são todas as associações na Espanha, tá? Dessas 10 que eu tive lá da minha pesquisa de doutorado, algumas se acabaram, tá? Outras surgiram. E a primeira aqui é a PBC, que tem 13 anos já. A Brasileirinhas de Málaga também em torno de 10 anos. Oncinhas da Catalunha é mais recente, ela está em Tarragona, é mais recente. O grupo Brasilidade faz parte dentro do grupo Mulheres do Brasil. Talvez vocês conheçam, né, o grupo Mulheres do Brasil, que tem 42 núcleos mundo afora, né? Então, ele está dentro do projeto maior do Mulheres do Brasil, o Grupo Brasilidade. Atividades Brasileiras em Madrid, ela desenvolve, sobretudo, atividades de datas festivas, comemorativas, como Carnaval, São João, Natal, Páscoa. Maladeirança em Mallorca, e lá uma associação de brasileiros que também desenvolvem, em Alicante, né, algumas atividades voltadas de PLH. Então, o conceito de língua-adherança, que provém da linguística, ela ganha sentido e importância nos contextos de imigração. Assim como o português brasileiro também ganha particular significado de língua-adherança. E, a partir de argumentos da importância da manutenção e ensino da língua e cultura do Brasil, se construiu e ainda se constrói, né, pois ela está em processo, né, uma proposta de ensino que se torna base para a produção de materiais didáticos, discursos de identidades e projetos de associações voltados para a temática da língua e cultura para filhos e filhas de brasileiros na imigração. Aqui são algumas observações. Então, o governo brasileiro começa a realizar ações voltadas ao PLH, e essas ações são conquistas importantes e legitimam um esforço coletivo dessas mulheres mães, que são resultados de muitos projetos de diferentes tamanhos desenvolvidos localmente. Os editais, por exemplo, lançados pelo governo brasileiro, surgem a partir da visibilidade das demandas do PLH, como também outras inclusões, né? Por exemplo, a inclusão de materiais didáticos e PLH no portal Rede Brasil Cultural, que eu não consegui, já faz alguns 4 anos, talvez, acessar esse material. Não existe mais? Acabou. Então, daí estava esse material todo lá disponível, então agora já não tem mais. Quem salvou, salvou. Aí, também, cursos de formação para professores e pais envolvidos em associações de PLH, oferecidos pelo MRE, né, que teve o primeiro em 2011 nos Estados Unidos e depois, no ano seguinte, aqui na Europa. Concurso Brasileirinhas no Mundo, que teve a primeira edição em 2010 e a 7ª edição em 2018, daí não aconteceu mais, e hoje nós temos as Olimpíadas de Português como língua-adherança, na sua 3ª edição esse ano. Rapidamente, então. Tem uma coisa com a língua-adherança, que eu tinha comentado com a Nayara, né? A língua-adherança é uma língua falada por um grupo, é uma língua minoritária, né? Que não é só a língua do imigrante, como as línguas indígenas também são, né? E ela tem a ver que é uma língua de sentimento, é uma língua do afeto, sim? E que desperta todo um imaginário sobre o Brasil. E assim entendemos a diferença entre a metodologia do PLE e do PLH, tá? Então, o PLH vai buscar no repertório das crianças, isso é etnografia, tá, gente? Observação que eu fiz direta e participante em evento e associações. O repertório das crianças, conteúdos a serem explorados, assim como de seus pais também. Então, ele tem enquanto o PLE tem um fundamento teórico e gramatical para aplicações mais pragmáticas. Tá, eu vou passar esse.
Mas é importante isso daqui, tá, gente? Entendo que no ensino... Entendo que no ensino de PLE, se utiliza da cultura para tentar introduzir o aprendiz em um contexto, mas não ativa as memórias, os sentimentos, os vínculos, como acontece no ensino de PLH. A cultura abordada na língua estrangeira, ela é estandartizada, materializada, passa a ter um significado único, como um produto. Reforço que, em termos políticos, para o Estado brasileiro, a língua é um mecanismo de comércio, de intercâmbio de conhecimento, divulgação, promoção do país no estrangeiro. Mas, para as mães e os pais comprometidos com a transmissão da língua de herança, suas ideias de cultura de origem e sentimento, né, é a construção de suas identidades, suas ideias de cultura de origem e sentimento de comunidade construídos fora do Brasil. Isso aqui é uma temática muito grande, porque envolve o tema da imigração e outros que vai muito além, né? E tentando responder um pouquinho, eu não sei se... Opa, continuam 2 minutos? Não, a gente vai abrir para perguntas. Entendi. Vocês tenham paciência, que nós estamos sendo as últimas do dia, gente. Vai.